Então, nessa aula, vamos fazer uma discussão sobre o movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado. Que mais intimamente, vamos chamar de move. Basicamente, o que caracteriza o movimento uniformemente variado? No movimento uniformemente variado, a velocidade do corpo varia, mas ela não varia aleatoriamente. Ela varia uniformemente. Como assim? Vamos ver aqui um exemplo. Tenho aqui o tempo em segundos, a velocidade em metros por segundo. Um exemplo de um corpo que tem um movimento uniformemente variado é esse aqui. Vamos supor que quando eu liguei o cronômetro, ou seja, no instante zero, eu observei que a velocidade do corpo era de 5 metros por segundo. Um segundo após, verifiquei que a velocidade do corpo era de 10 metros por segundo. E assim sucessivamente. Observe que a velocidade do corpo está variando, mas é uma variação que ela sempre ocorre da mesma quantidade quando eu pegar o mesmo intervalo de tempo. A cada 1 segundo, a velocidade está variando de 5 metros por segundo. A cada 2 segundos, de 10 metros por segundo. Então, observe que é uma variação que ocorre uniformemente. Ou seja, sempre que eu pegar o mesmo intervalo de tempo, eu vou verificar a mesma variação da velocidade. E nesse caso particular, eu observo que a velocidade está variando de 5 metros por segundo a cada 1 segundo. Vamos escrever isso aqui? 5 metros por segundo a cada 1 segundo. Vamos desenvolver um pouco isso aqui. 5 metros dividido por 1 segundo, dividido por 1 segundo. Divisão de fração, conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Conclusão, eu encontrei 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, dizer que a velocidade está variando de 1 metro por segundo a cada segundo é o mesmo que dizer que está ocorrendo uma variação de velocidade com o tempo de 5 metros por segundo ao quadrado. E a essa quantidade nós chamamos de aceleração, que para a gente agora é uma grandeza nova. Então, o que é que essa aceleração vai fornecer para a gente? O quanto a velocidade varia com o tempo. E qual a unidade da aceleração? Metros por segundo ao quadrado, ou quilômetros por hora ao quadrado. Por outro lado, se eu resolver perceber a aceleração via tabela, dá para perceber que é simples. A cada segundo a gente verifica que a velocidade está variando de 5 metros por segundo. Porém, se minha opção for utilizar a equação, basicamente eu escolho 2 intervalos de tempo, ou melhor, um intervalo de tempo qualquer, e aplico a fórmula. Então, se eu escolhi os instantes 0 e 3 segundos, então qual é meu instante inicial? 0. O final, 3 segundos. Se eu peguei um instante 0 e um instante 3, então qual é a minha velocidade inicial? Qual foi o tempo que eu peguei inicialmente? 0. Então minha velocidade inicial é de 5 metros por segundo. E se o instante final que eu peguei foi de 3 segundos, então minha velocidade final é de 20 metros por segundo. E daí? Se eu aplico na equação da aceleração, variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Ou seja, a velocidade final menos velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Ou seja,
velocidade final 20, inicial 5, tempo final 3, tempo inicial 0. Então eu vou ficar com 15 dividido por 3, que vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. E aí, será que foi coincidência? Observando a tabela, a gente já sabia que a velocidade estava variando de 5 metros por segundo a cada segundo. Ao escolher aleatoriamente aí um certo intervalo de tempo, cheguei à mesma conclusão. Será que é coincidência? Não. Aí é que está uma característica do movimento uniformemente variado. A aceleração, ela é constante. Ok? Então, por isso que se eu pegar qualquer intervalo de tempo, vou chegar à mesma aceleração. Ou eu poderia simplesmente verificar na tabela qual a aceleração. Ok? Agora, a partir da definição da aceleração, vamos desenvolver e vamos ver se a gente consegue chegar a uma função horária para a velocidade. Qual a ideia? Se a velocidade está variando, vamos tentar encontrar uma função que me dê o valor da velocidade em qualquer instante. Então vamos nessa. Variação da velocidade. Velocidade final menos velocidade inicial. Variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Observe que geralmente quando a gente vai observar o movimento, a gente vai estudar o movimento observando também o instrumento que é o cronômetro. É que vai dar pra gente um instante, tá ok? A todo momento. Vai me dar o intervalo, desculpa, vai me dar o tempo. Vai me dar o tempo. E aí, geralmente quando a gente liga o cronômetro, como é que ele está? Zerado. Ou seja, geralmente esse tempo inicial ele é zero. Então, vamos desenvolver aqui V menos V0 vezes 1, V menos V0. A vezes T, AT. Mudando o V0 de membro, vou ficar com V igual a V0 mais AT. Beleza, cheguei a uma função que vai me dar a velocidade em qualquer instante. Por isso que essa equação é conhecida como equação horária da velocidade do movimento uniformemente variado. Então, observe o seguinte, essa equação, ela caracteriza o movimento uniformemente variado. Se a velocidade do corpo varia conforme essa equação, ou essa função horária, eu tenho certeza que se trata do movimento uniformemente variado. Então vamos a uma questão. A velocidade de um corpo varia com o tempo segundo a função V igual a 20 menos 5t. No SI, né? Ok? No SI, determine para esse corpo a velocidade inicial, a aceleração, a velocidade no instante t igual a 2 segundos, a velocidade no instante t igual a 5 segundos, o instante que o corpo inverte o sentido do movimento, o gráfico da aceleração em função do tempo, o gráfico da velocidade em função do tempo, o movimento é progressivo ou retrógrado, acelerado ou retardado. Então vamos à resolução. Opa, eu conheço a cara dessa função. V igual a V0 mais AT. Então, se a velocidade do corpo varia segundo essa função, eu já tenho certeza que ele está desenvolvendo um movimento uniformemente variado.
E simplesmente através da comparação, eu sei que a velocidade inicial dele, ou seja, a velocidade do início, no início da observação, era de 20 metros por segundo e que a aceleração dele era de menos 5 metros por segundo ao quadrado. E constante, porque trata-se do movimento uniformemente variável. Então vamos voltar aqui à equação de definição da aceleração. ΔV sobre ΔT. O tempo, a variação do tempo, será que em alguma situação pode ser negativa? Não. Por que não? Porque o tempo só corre para frente, não é isso? Sempre o tempo final vai ser maior que o tempo inicial. Ou seja, isso aqui é sempre positivo. Porém, a variação da velocidade, será que ela pode ser negativa? Sim. Quando? Quando a velocidade final for maior que a velocidade inicial. Ó, V menos V0. Quando a velocidade final for menor que a inicial, teremos uma variação de velocidade negativa. Ah, Marivaldo. Então quer dizer que a aceleração negativa indica que o valor da velocidade do corpo foi reduzida, ou seja, esse corpo reduziu a velocidade? Exatamente. Então, ó, uma informação a mais. A aceleração negativa, o valor da velocidade do corpo reduziu. Tá ok? Nesse intervalo de tempo considerado. Então, vamos para a segunda situação. Eu quero a velocidade quando o tempo é igual a 2 segundos. Espera aí. V é igual a 20 menos 5t. Eu tenho uma função que me dá a velocidade em qualquer instante. Então, basta substituir o valor do tempo nessa função. Então, V igual a 20 menos 5 vezes, eu quero no instante 2. Então, V é igual a 20 menos 10, V é 10 metros por segundo. Ok, respondida a letra C. Já a letra D, a velocidade no instante 5 segundos. Então, vamos lá. V é igual a 20 menos 5t. V é igual a 20 menos 5 vezes 5. V é igual a 20 menos 25. V é igual a menos 5 metros por segundo. Opa! Respondi o que ele me perguntou, mas já surgiu aqui uma coisa curiosa. No instante 2 segundos, a velocidade era positiva. E o que é que ele te lembra sobre isso? Existe um sentido positivo da trajetória e esse corpo estava se movimentando nesse sentido que foi adotado como positivo. Isso no instante 2 segundos. No instante 5 segundos, observe, a velocidade foi negativa. Então, o que indica que o movimento desse corpo no instante 5 segundos é no sentido contrário ao escolhido como positivo. Ah, isso está indicando para a gente que deve ter ocorrido uma inversão do sentido do movimento. E é justamente isso que é perguntado na letra E. Um instante que o corpo mudou o sentido do movimento. Então vamos parar e analisar uma situação que ocorre essa inversão de sentido. Vou pegar o piloto, vou jogar para cima, ó. Ele subiu. Se orienta o sentido positivo para cima, ó, enquanto ele estava subindo, a velocidade dele era o quê? Positiva. Mas, a partir de um determinado momento, ele passou a descer. Então, a velocidade dele passou a ser negativa. Quando foi que ocorreu essa mudança de sentido?
Ocorreu justamente na altura máxima, quando ele parou de subir e passou a descer. Por curiosidade, qual foi a velocidade dele nesse instante da mudança de sentido? Ah, Marivaldo, na altura máxima ele parou de subir. A velocidade dele é 0. Aí ele começou a descer. Beleza, então nesse ponto ocorreu a inversão do sentido e nesse ponto a velocidade era 0. Esse raciocínio que a gente vai usar na resolução de questões, quando for pedido um instante da mudança do sentido, sim, exatamente isso. Toda vez que ele pedir a inversão do sentido, eu vou lembrar que nesse momento o corpo parou. Ou seja, no momento da inversão do sentido, a velocidade é igual a 0. Então vamos nessa. Como V é igual a 20 menos 5t, quando é que ele parou para mudar o sentido? 20 menos 5t, 5t igual a 20, t igual a 20 dividido por 5, t igual a 4 segundos. Então, no instante 4 segundos, ele inverteu o sentido do movimento. Tá ok? Na letra F, ele quer o gráfico da aceleração em função do tempo. Ele quer que eu faça um gráfico que indique o que é que acontece com a aceleração à medida que o tempo passa. Ok? E aí, como a gente sabe que estamos lidando com um movimento uniformemente variado, e quem diz isso? A função, a cara da função. Então eu sei que a aceleração ela é constante com o tempo. Ou seja, isso vai fornecer um gráfico paralelo ao eixo do tempo. Vou melhorar aqui esse gráfico. Um gráfico paralelo ao eixo do tempo. Já na letra G, ele quer que eu trace um gráfico da velocidade em função do tempo. Eu sei que essa função é uma função do primeiro grau. Então eu já sei qual vai ser a cara desse gráfico. Esse gráfico vai ser uma reta. Então eu só preciso de 2 pontos para traçar essa reta. Eu sei que no instante 0 a velocidade é 20, ou traduzindo, a velocidade inicial é 20 metros por segundo, e pela conta anterior, eu sei que a velocidade é 0 no instante 4 segundos. Então já tenho os 2 pontos, posso traçar a minha reta. Já na letra H, ele quer saber, o movimento é progressivo ou retrógrado? E aí? Como é que eu posso responder isso? Opa, o gráfico já está me dando aí essa informação. Observe que do instante 0 ao instante 4, a velocidade do corpo ela foi positiva. Então, de t igual a 0 até t igual a 4 segundos, se a velocidade foi positiva, o movimento foi progressivo. E após t igual a 4 segundos, o que é que eu verifico? A velocidade, ó, ela já vai ser o quê? Negativa. Então, ó, movimento retrógrado. Ah, é mesmo, Marivaldo. Ele inverteu o sentido do movimento no instante 4. Exatamente. Ele vinha com a velocidade positiva, parou no instante 4 e inverteu o sentido do movimento. Agora, ele quer também que eu fale se o movimento é acelerado ou retardado. Movimento acelerado. O que é isso, Marivaldo? Ele está andando cada vez mais rápido.
o módulo da velocidade está aumentando com o tempo. E movimento retardado, ele está andando cada vez mais lento. O módulo da velocidade está diminuindo com o tempo. Então vamos para o gráfico. Velocidade 20, 19, 18, 17, 16, opa, 0. Esse cidadão ele está parando, ok? Ele está andando cada vez mais lento. Então, de 0 a 4 segundos, o movimento dele é progressivo, retardado. Agora, após 4 segundos, a velocidade é 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Peraí, no velocímetro a gente tem esse sinal negativo? Não, o que a gente tem é o módulo da velocidade. O sinal só está associado ao sentido escolhido como positivo. Então vamos analisar apenas o módulo da velocidade. 0, menos 1, o módulo é 1, menos 2, o módulo é 2, menos 3, o módulo é 3, menos 4, o módulo é 4. Então o que está acontecendo? O módulo da velocidade está aumentando. Ou seja, ele está indo no sentido negativo, beleza, mas cada vez mais rápido. Então o movimento dele é retrógrado, acelerado. Então, Marivaldo, progressivo ou retrógrado tem alguma coisa a ver com acelerado e retardado? Não. Progressivo e retrógrado tem a ver com o sentido que eu escolho como positivo. Da esquerda para a direita é o sentido positivo. Ele pode ir da esquerda para a direita cada vez mais rápido. Então ele é progressivo, acelerado. Assim como ele pode ir da esquerda para a direita cada vez mais lento. Então progressivo, retardado. Assim como ele pode ir da direita para a esquerda, opa, sentido negativo, movimento retrógrado. E cada vez mais lento, retrógrado, retardado. Ou cada vez mais rápido, retrógrado, acelerado. E com isso finalizamos essa questão.